Bem, está contigo. Vamos lá. Vamos continuar então, gente? Deixa eu passar a tela aqui. Aí. Bom, vamos retomar então. Até aqui agora eu só dei problema, né? Só falamos de problema, só falamos de desgraça. Agora nós vamos clarear um pouco. Eu costumo dizer, eu costumo dar essa palestra para os meus alunos, inclusive, né? Faz um dia de falar sobre esse assunto. E eu costumo dizer que, eu sempre falo que eu dou essa palestra no final, que senão eles desistem. Aí eu perco os alunos. Mas não porque, pelo amor de Deus, só tem desgraça. Não, não é. Sabendo, a gente avaliando mais os riscos, estando ciente dos riscos, a gente tem a gente tem as condições de prevenir e errar muito menos, né? Eu costumo falar muito para os meus alunos que fazer canal bonito, todo mundo vai fazer. Um bom especialista sabe fazer canal bonito. Isso não é uma coisa, não vai ser um grande desafio para um especialista. Mas o endodontista, o bom profissional em qualquer área, mas ele vai ser, o que vai fazer a diferença são os detalhes, né? Eu sempre falo, é o 5%. É aquele 5% que está fora do lugar comum, e quem sabe aqueles 5%, que a gente nunca vai chegar a saber tudo, pelo contrário, mas quem sabe um pouquinho mais sobre aqueles 5% dos detalhes, é que tem as condições de se tornar um profissional melhor, mais competitivo, enfim, né? E então o assunto de hoje não é um assunto que vai dar a informação básica, mas vai dar aquele a mais, aquela visão crítica para você trabalhar, né? E não é uma coisa, eu tenho que pensar em tudo isso aí antes de tratar, não, de jeito nenhum, não é isso. É automático, por exemplo, você vai conversar um caso, quando você lembra vê alguns aspectos, é automático, já começa trabalhando, já estou pensando nisso, não é uma coisa que eu tenho que fazer uma lista de riscos, nada disso, mas é uma visão crítica, né, para que você erre menos, né, para que você tenha menor índice de erro. A gente tem que saber planejar. Eu acho que o segredo do bom é em tudo, né? No planejamento geral, desde a hora que você está arrumando a bancada de trabalho, e é isso que eu exijo muito dos meus alunos, é isso no planejamento da bancada de trabalho, desde a cirurgia de acesso, escolher o sistema que você vai usar de preparo, você vai escolher o sistema de irrigação e escolher também se você vai querer fazer um tratamento mais conservador ou não, dependendo das condições que a gente já conversou, né? Então, agora nós vamos falar das luzes, né? De como é que a gente vai trabalhar sobre essas trevas que nós já passamos, né? Vamos fazer a prevenção. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente previne de ter um acidente, de ter uma exacerbação de um acidente, de ter um problema maior no consultório em relação a tudo que a gente já passou, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, como sempre, como tudo, a anamnese não pode ser relegada. E vem sendo muito relegada, infelizmente, né? O bom profissional, ele vai, às vezes, resolver um caso baseado num detalhe que ele escutou na anamnese, que ele colheu na anamnese. Então, a anamnese detalhada, ela é fundamental para a gente estabelecer se aquele paciente há um nível de segurança para um tratamento, né? E se também, por que não, qual vai ser o nível de invasão que nós vamos fazer dentro daquele espaço endodôntico. Se a gente vai chegar até o forame, se vai ultrapassar, o que vai fazer, né? Faça a técnica que fizer, né? Isso é uma questão de cada um, mas está ciente que para você fazer determinada técnica invasiva, é necessário ainda mais uma anamnese detalhada, que você levante os distúrbios de coagulação, se o paciente, entre eles, né, as coisas que mais nos chamam a atenção na anamnese, para os distúrbios que a gente já falou, para o paciente que usa anticoagulante, principalmente a varfarina, tem muito paciente que usa varfarina, para as deficiências imunológicas em geral, que eu já falei, lembrando sempre, cuidado com os pacientes que
mentem às vezes é o medo de não ser atendido, aquele paciente, se eu não falar, né? A gente passou muito isso na época que se falava do HIV, né? A gente escutava muito isso do paciente, muitos pacientes que não falavam, mas não é só isso. A gente tem bastante paciente que tem deficiência imunológica e não fala, não conta, e a gente tem que fazer a nossa avaliação também, né? Esses dias nós tivemos uma paciente em Brasília, na clínica de Brasília, ela tinha por volta de 30 anos, eu acho que, calculando, ela tinha uns 180 quilos, 150 para 180 quilos, e ela sentou na cadeira, fui lá, peguei a anamnese, a hora que eu olho, saúde normal. Ela declarou saúde normal, pressão normal, tudo absolutamente normal. E nós sabemos que uma paciente nessas condições, com obesidade acima da mórbida, né, não tem uma saúde normal. Claro que não, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os pacientes adictos, alcoólatras já, a gente sabe que tem esse nível de deficiência imunológica alto e muitas vezes o paciente não nos fala, né? Então, só lembrando sempre muita atenção a isso. O paciente está usando bisfosfonato, né? Não é pouco também, nós temos muitos pacientes usando bisfosfonato. E aí, se a gente tiver alguma dessa situação, tomar as atitudes preventivas em relação a cada uma delas. Outro passo da prevenção é estimar o posicionamento dos ápices, né? Onde está esse ápice? Mas então eu tenho que sempre fazer isso para fazer endodontia? Não, não é isso. Mas é que a gente tem que pensar nisso. Cada vez mais a gente vai ter mais tecnologia que nos permita fazer essa estimativa e a gente tem que usar, e eu vou falar agora algumas maneiras de a gente poder fazer essa estimativa mais correta para que a gente se prepare melhor, previna, se prepare para um possível processo inflamatório ou mesmo o previna, se a gente achar necessário. Então, como é que a gente conhece então o posicionamento apical? Um bom exame clínico, fazendo observando aquele paciente, as radiografias e principalmente a tomografia. Então, no exame clínico, o que nós vamos ficar atentos? Eu vou tratar um canal, qual é o paciente? Eu vou fazer um tratamento, o paciente me foi indicado para o consultório. Quando eu começo o exame clínico, já fiz a anamnese, já vi né, quais são as condições, ele já me disse o que tem, já passou toda a queixa, já tem o histórico pronto. Aí o paciente, vamos para o exame clínico. Umas coisas que me chamam a atenção para esse aspecto, por exemplo, está aqui, né? Pacientes, por exemplo, com uma extrusão grande como essa. Né? Será que a posição dos ápices, principalmente os ápices dos dentes, os ápices vestibulares desse molar, será que eles estão numa posição boa, segura, ideal? Né? Provavelmente não estão. E esse molar? Né? Esse segundo molar? Provavelmente também não está. Esse é um dente que eu tenho muito medo. Eu vejo um paciente, um caso como esse, eu tenho muito medo. Eu vou à radiografia, tomografia se eu tiver, porque eu tenho muito medo. As mudanças de posicionamento de segundos molares inferiores, elas frequentemente levam aquele ápice a um contato direto aos tecidos moles, a uma desproteção da tábua lingual. Mais um aqui, né? Será que esse paciente... Porque olhando um caso desse, a primeira coisa que você pensa na coroa. Como é que eu vou fazer para fazer a cirurgia de acesso sem perfurar? Muita tensão, porque é um dente muito difícil pela inclinação, mas também o ápice. Se a coroa está aí, onde está o ápice? Lógico que ele não está numa posição favorável. Lógico que a gente tem que pensar também nesse fator quando fizer um tratamento extraforaminal, né? Uma ação extraforaminal. Qual é o melhor meio? Né? Esse é um meio principal e único se você tiver. Qual é o meio para se conhecer o posicionamento apical? É a tomografia. Porque a tomografia ela nos dá a estimativa exata da posição onde está o ápice. É só olhar que você vai ver, não tem dificuldade. Não há qualquer distorção. Se você numa tomografia vê que está a 2 milímetros do ápice do osso, ou a 2 milímetros do canal mandibular, está a 2 milímetros do canal mandibular.
Não precisa se preocupar. Elimina as sobreposições anatômicas. No caso dos superiores, não dá para fazer uma análise mais detalhada com radiografia de maneira alguma. Portanto, em caso de dentes superiores, é muito importante, mais ainda do que em inferior, né? E ela dá essa observação, portanto, confiável das relações dos ápices com as estruturas anatômicas e com a cortical externa. Então, está aqui, ó. Tomografia mostra, não tem, dá para ver, não tem segredo. Né? Está aqui, ó. Olha onde está o ápice deste molar inferior. Está completamente fora, em contato com as vias inferiores, em contato com, né, fora do osso. Então, a tomografia é o exame de escolha para esse tipo de problema. Aí a questão é a seguinte: professor, mas a tomografia é um exame caro, a tomografia é um exame que eu não peço normalmente. Se a gente olhar, inclusive, hoje, as diretrizes da Associação Americana de Endodontia para o uso de tomografia, é somente em casos necessários, ok? Porém, a minha tese de doutorado, eu tenho essa conclusão, né, e falo isso com firmeza. Não, a tomografia é um exame que deve ser utilizado para todos os casos de endodontia. Claro que nós estamos falando uma projeção para o futuro, né? Claro que nós não estamos falando da realidade atual e de muitos, dependendo de cada um, realidades completamente fora. Mas eu já conheço vários colegas que pedem tomografia para todos os casos. Eu costumo pedir para todos os casos e imperativamente para casos de retratamento. Então, hoje, você pedir uma tomografia para um caso de endodontia é muito mais comum do que há 5 anos atrás. E assim nós vamos caminhar. Isso aconteceu com a radiografia também, né? Então, eu acho que a tomografia é a questão de tempo para que ela acabe alcançando praticamente todos os tratamentos em nível de especialização, né? Talvez demore, mas é uma situação que não tem volta. Então, você tendo a tomografia, o que eu digo? Não precisa pedir, se você não puder, você não tem como pedir, mas tendo a tomografia, pedindo a tomografia, olhe para a posição apical. Já vá, não é só planejar onde é que está a câmara pulpar, a entrada dos canais, quantidade dos canais, também veja a região apical. Aonde está o ápice, relacionando a qual estrutura, posso vir a mais, posso menos, tomo cuidado, não tomo, vou diminuir a concentração do meu irrigante. Então, utilizar a tomografia, se você tiver, para que te dê uma estimativa exata da posição do ápice, né? E aí a gente não precisa de mais nada, não precisa fazer exame clínico, não precisa não, né? O exame clínico não é tão importante, porque a tomografia vai resolver tudo. Ela já vai dar essa noção para a gente. Então, é um exame que eu acho que vai se tornar cada vez mais comum. A questão da dose de radiação, que é uma questão que se fala muito, né? Não vou indicar exames pela dose de radiação. Ela é absolutamente menor do que o ganho no diagnóstico, no planejamento do caso. Então, eu acho que não se justifica por isso. Eu acho que a única questão que tem que ser levada em conta é a financeira mesmo, né? Essa aí é uma coisa que não tem o que fazer. Mas em questão a outras questões, né? Eu acho que não tem problema. Tá? Então, radiação. O paciente vai tomar radiação, vai receber muita radiação, não peço por causa disso. Esse é um argumento que a gente já ficou passado. A gente sabe que a quantidade de radiação numa tomografia, ela é parecida aí a uma periapical um pouquinho maior do que uma periapical de boca toda, né? Então, não é um motivo de não se pedir tomografia. Acho que os custos são bem menores que os benefícios. Veja, num caso como esse, a gente tem a exata posição do ápice, a relação com seio maxilar, com inflamação do seio maxilar, diagnóstico de sinusite, por exemplo, uma coisa muito importante, sinusite de origem odontológica, hoje possível, né? Antes a gente não conseguia fazer um diagnóstico preciso, hoje a gente tem um diagnóstico preciso, então a gente tem que abusar da tomografia, dos recursos e aprender
inclusive, a manipular o seu próprio exame. Não se contentar com aqueles cortes que vêm da clínica de radiologia. Porque a radiologia, o radiologista faz o quê? Eu sou radiologista, a gente pega aqueles cortes que a gente acha mais importantes. Agora, não se esqueçam na endodontia. O radiologista que faz os seus exames, ele é focado em implante. Normalmente, ele só faz, em cidades pequenas, principalmente, que são as clínicas menores, ele faz aquilo arroz com feijão, que é para implantodontia. Muitas vezes, ele não tem a formação para fazer laudo na endodontia, muitas vezes ele não tem a visão, então nós temos que aprender a mexer no computador, manipular o exame no computador e a gente procurar as respostas que a gente quer, e não deixar somente para o radiologista, porque o radiologista vai pegar o que ele julga ser importante, colocar no papel, e o papel não é nem 10% do que o exame oferece, né? Principalmente quando a gente não faz um pedido correto, que tenha necessidade, que coloque o problema. Então, sempre que vocês fizerem um pedido de tomografia para uma clínica, o professor do Alíbio já deve ter falado, né? Vocês detalhem, expliquem por quê, o que vocês querem ver, né? Peçam um exame que tenha detalhamento para ajudar a vida do radiologista, que ele possa responder realmente as perguntas que você quer fazer. E não se esqueçam, manipulação de exames é no computador. Todos temos que aprender. Daqui para frente, cada vez mais, isso vai ser, já é uma realidade, vai ser praticamente uma obrigação a gente trabalhar com meios digitais, né? E a periapical? Ela serve para a gente observar, porque vamos supor, então, vamos supor que você não tenha a tomografia, não vou poder pedir uma tomografia. O que eu faço? Em que eu posso confiar? Confiar, não muita coisa. Você pode ter um pequeno auxílio de outros exames das radiografias. A periapical, por exemplo, para maxila e para mandíbula, ela tem diversos problemas. Primeiro, em relação à sobreposição na maxila, é muito grande, né? A observação é muita coisa, você não consegue observar exatamente as estruturas que você precisa com o nível de detalhe que a gente precisa. Você não consegue observar a relação com as corticais, nenhuma, né? Claro que não, porque é um outro sentido de observação. As medidas são distorcidas, esse é um grande problema, que você acha que está longe, está perto, né? E ela então, portanto, a periapical é uma estimativa confiável apenas em distâncias maiores entre ápice e estrutura, né? Aqui, por exemplo, como é que nós vamos fazer em todos esses desses que vocês estão vendo aqui? Como é que a gente pode estimar que ápice está perto do seio ou não está longe, se tem cimento vazando para o seio, se extravasado para o seio? Nós não temos como saber, né? Não dá para ter essa estimativa. A periapical, principalmente em dentes superiores, é muito deficiente. E a mandíbula? As mesmas coisas e ainda mais, ó. O canal mandibular, segundo esses trabalhos, o canal mandibular é muito difícil de ser observável. É quase não observável em 35%, 48%. Quer dizer, em quase metade das periapicais você não consegue ver com segurança o canal mandibular, né? Então é muito difícil você fazer a estimativa da distância. Existem alguns casos que a gente pode confiar, mas a grande maioria não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. Somente quando você tem uma observação muito boa do canal mandibular, você pode fazer essa estimativa com segurança. Olha, né? Então, está perto, está muito perto, principalmente o segundo molar, né? Mas a gente consegue observar, será? Eu sou radiologista e às vezes eu não consigo. Então, é difícil, né? Então, veja, por exemplo, aqui esses casos. Alguns exemplos aqui, né? Como é que a gente pode dizer aqui se está o seio perto ou não? Nos molares não dá. Aqui dá. Nós temos aqui uma distância segura, né? Na periapical. Dá para ver uma distância, né? Então, nós temos uma distância segura. Aqui também. Nesses 2 pré-molares também. Neste pré-molar nós temos uma distância segura, mas aqui já não podemos. No caso dos molares aqui, também não dá para confiar, não dá para ter essa estimativa pela periapical. E, infelizmente, essa é a grande maioria dos casos, né? Então, a gente só pode fazer uma estimativa quando a gente enxerga, que nem aqui, exato, nós temos osso. Aí, sim, no caso das periapicais.
e no caso da maxila. E na mandíbula? A gente consegue estimar quando a gente enxerga. Eu não estou dizendo que aqui você pode invadir. Pelo contrário, não pode, mas eu estou vendo, ó. Eu consigo estimar que está difícil, que está muito perto. Aqui eu consigo estimar que os dois molares estão muito perto. Só que na periapical, se você vê uma certa distância nos molares inferiores, essa distância é confiável. Então, esse eu já não mexeria jamais e esse eu poderia descer com segurança, porque a tendência é que seja mais. Então, aqui eu até conseguiria. E a panorâmica? Ela serve para isso? Será que ela serve para estimar a distância nessas estruturas com o canal, principalmente o canal mandibular, né? Ou o seio maxilar? Será que a gente consegue? Não, a gente observa as mesmas sobreposições. Região superior é muito difícil fazer qualquer tipo de interpretação séria para panorâmica. Aliás, eu como radiologista sempre falo com meus alunos, panorâmica não é exame para dentes. Panorâmica é um exame para boca. É um exame inicial para você ver as condições do paciente, para você ver posicionamento, falta de dentes, inclinações, estruturas, mas dente não se observa com panorâmica. Dente se observa com periapical, né? Não se observa também em relação com as corticais, claro que não. Também tem muita distorção de medida e a estimativa é confiável apenas também em distâncias maiores. Tá? Então, aqui um exemplo. A gente pode ver aqui como é que a gente vai conseguir estimar, né, em casos que está muito perto aqui, ó. Nós vamos mostrar que por um trabalho que a gente tem, que essa distância é mais perto do que a realidade é muito pior que essa. Certo? Esse trabalho nosso aqui. Esse trabalho foi feito, é novo, né? Foi publicado há pouco tempo, que mede as distâncias entre o ápice dos dentes inferiores e o canal mandibular e o ápice dos dentes superiores e o seio maxilar. E a gente encontra medidas discrepantes entre a realidade, que é a tomografia, né? A realidade está em azul, e a panorâmica. Então, a gente vê que na panorâmica, as medições são todas maiores na panorâmica do que são na realidade. Enquanto que na maxila é o contrário. As medições são menores na realidade do que são maiores do que a panorâmica. Certo? Em gráfica é muito abstrato para entender, mas vamos tentar deixar isso mais claro. Na mandíbula, quando nós vemos distante, é porque está perto. E na maxila, quando nós vemos distante, está ainda mais distante. Certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Esta distância aqui, ela é mais perto na realidade, ou seja, na tomografia, né? Foi o que nós encontramos. Portanto, olha o problema aqui. Aqui pode ser que não seja tão problema, mas a segunda molar é. Tá? Esse é um conhecimento muito importante para quem faz cirurgia de terceiro molar também. Né? Porque às vezes você olha lá e está longe do canal. Não está. Você olha a panorâmica, vai fazer uma cirurgia, está longe do canal mandibular. Está mais perto do que você imagina. Né? Já na maxila, não. Parece que está dentro, mas na verdade provavelmente está fora. Nós vamos ver aqui uns casos. Olha aqui. Né? Essas aqui são fotos publicadas, são imagens publicadas nesse trabalho que a gente fez. E a gente vê que na panorâmica nós vemos essas raízes, esses ápices, né, completamente dentro do canal mandibular. Mas olha aqui a realidade, tanto no círculo vermelho aqui, ó, né, e no amarelo, a realidade é bem diferente. As distâncias são menores na realidade do que mostra a panorâmica. Na mandíbula, ao contrário. Olha aqui. Nós temos uma distância maior, certo? Olha em vermelho aqui. Aqui até parece que nem está em contato. Olha o tamanho da distância em amarelo aqui. E olha os correspondentes na tomografia. Olha como está pertinho. Aqui, ó. Né? E olha como está longe na tomografia, na panorâmica. E olha como está perto na tomografia. Olha aqui o amarelo. Está longe na panorâmica. Olha a proximidade com o canal. Portanto, a panorâmica quase nunca
é uma estimativa confiável para a gente fazer um trabalho pensando em prevenir um acidente com o canal mandibular. Então, olha, alguns exemplos, né? Baseado em tudo que a gente já falou. Olha a distância aqui. Posso ir? Pode. Posso ir aqui? Pode. Olha as distâncias. São grandes. Na realidade, essas distâncias são maiores. Pode ir à vontade. Faça o seu trabalho da maneira que você sabe, você quer fazer, porque você tem a segurança de ter um cobrimento ósseo aqui, porque a panorâmica é sempre maior. Só que tem um problema, né? Quando a maioria não é assim. Isso aqui é minoria. Essa conformação, essa imagem aqui é minoria das panorâmicas em relação a dentes superiores. O normal é isso aqui. E esse aqui você não pode se basear, né? Mais exemplos agora. Olha aqui, para a mandíbula agora. Aqui você tem uma distância grande. Aqui eu tenho uma estimativa até confiável, porque eu sei que esse tamanho ele é menor que isto, mas não é tanto. Aqui a gente tem bastante, né? Só que aqui não. Embaixo não mexeria. Eu não tentaria, principalmente no segundo molar aí, fazer um tratamento mais agressivo, né? De novo, falando aqui, não quem faz alargamento foraminal, por exemplo, um alargamento num dente como esse aí, 30, 40, 50, que eu já ouvi falar aí, a gente vê, tem que pensar muito, né? Tem que estimar o que você está fazendo para não haver problema. Certo? Então, esse aqui é um aspecto em relação a como que nós vamos fazer. Então, resumindo, tem que ter a tomografia, seria o ideal, todo mundo tem uma tomografia para observar, além de tudo que a tomografia já é tão importante para todos os aspectos, ainda mais esse, né? No planejamento. Fala-se muito pouco da tomografia como planejamento. A tomografia é mais utilizada como diagnóstico, recurso de tratamento, mas não planejamento. E eu acho muito importante que cada vez mais ela seja usada, tanto no planejamento de uma cirurgia de acesso, né, para você poder encontrar os canais, saber os canais que você precisa encontrar, como para você fazer, já tendo o exame, a estimativa também na posição do forame, do ápice. Então agora, o que a gente tem que fazer uma análise dos riscos agora, né? Então, é aquilo que eu falei, você não vai colocar nada no papel, perder tempo, não. Essa análise dos riscos é de cabeça, você está fazendo a anamnese, exame clínico radiográfico. Se você tiver uma tomografia, nem precisa dessa análise, tanto, né? Mas você já vai estar fazendo, já vai estar se balizando, né? E aí você vai fazer, então, a sua tomada de decisões, baseado na posição dos ápices, que a gente já falou, nos fatores sistêmicos e nos fatores agravantes. Juntando tudo isso, a gente tem a nossa decisão clínica, que vai ser o quê? O tipo do preparo que eu vou fazer, se eu vou fazer um preparo maior, se eu vou fazer um preparo... de novo, para quem faz alargamento foraminal, não fazer ou fazer menor. No meu caso, no caso de fazer uma patência, pensar se que aquele caso é muito arriscado, não é melhor ser um pouquinho mais conservador, porque muitas vezes é um caso de polpa viva que não vale a pena, né? A gente ser mais... isso é uma questão de cada um, é a decisão clínica subjetiva, né? A concentração do irrigante, será que vale a pena usar aí aquele hipoclorito a 5%, que muita gente usa? Será que vale a pena num caso desse? Não é melhor, num caso de polpa viva, a gente utilizar uma substância menos concentrada para a gente ter um risco de uma exacerbação menor? Então, essas são as decisões clínicas subjetivas de cada profissional que vai tomar de acordo com a análise desses fatores que a gente já falou hoje. Essa tabela, não vamos entrar nela, claro que não. Essa é uma tabela de riscos que a gente fez no nosso trabalho que foi publicado, né? Juntando todas as informações que eu já falei para vocês, nós já falamos até agora. As proximidades dos ápices com as estruturas anatômicas, a proximidade com as corticais externas, e aí fazendo aquela classificação de risco e juntando todas essas informações para a gente tentar colocar isso de uma maneira prática para o profissional, para a gente fazer uma tabela de riscos de procedimentos extraforaminais. E essa é a tabela de riscos
que o nosso trabalho propôs, né? Um índice de riscos na região apical. Então, nós temos aí, e esses riscos baseados no seio, no canal e nas corticais, eles são como estão aí, né? 40% a 50% de risco nos dentes superiores, muito risco em praticamente todos os dentes anteriores da maxila, né? Nós temos bastante risco, cada um no seu lado. Aqui nós não vamos ter risco em relação ao seio, mas há um risco considerável em relação às corticais, e aqui nós temos riscos em todos os casos, né? Principalmente em cortical, seio, então nós temos bastante, uma tabela de risco considerável para a gente se basear, para a gente pensar, né? Em região inferior, principalmente o molar inferior que eu falei para vocês. Então, esse é um índice de sucesso, um índice de risco apical que a gente tem que pensar, pode pensar antes de fazer um tratamento extraforaminal, para tomar decisões. Às vezes fala, professor, então significa que não deve fazer? Não, não é de não fazer, mas estar preparado para o que fez. Estar preparado para, se o paciente tiver uma exacerbação, você esteja preparado para atendê-lo, para tranquilizá-lo e evitar uma exacerbação, por exemplo, se ele tiver uma tendência de ter um extravasamento pelo tecido mole, porque você vai ter um acidente mais sério. Para que correr esse risco, né? Que são acidentes muito desagradáveis, todos nós conhecemos. Então, é um índice de risco para o colega tomar a sua decisão subjetiva, levando em conta todos os fatores que nós já falamos. E eles podem ser correlatados, né, tem uma correlação com os fatores agravantes. Qual foi a grande falha desse meu trabalho? Eu quero trabalhar isso no futuro. Esses índices de risco, embora eu tenha coletado e feito toda a coleta em relação a gênero, eu não coloquei. Eu não levei em conta quando escrevi o trabalho. Depois eu falei, por que eu não fiz? Né? Não tem gênero aqui, é um índice de risco só. Índice de risco para todos os pacientes. E aí, quando nós vamos fazer a correlação com os agravantes, a gente vê que precisa ter também, né? Vamos mostrar aqui algumas relações que nós fizemos, e daqui a pouco vamos falar desse índice de risco que eu tentei fazer agora, né? Nós vamos tentar fazer um outro trabalho de outra maneira, fazendo essas correlações, mas vejam, por exemplo, como os fatores agravantes que a gente já falou batem com os casos de acidente que tem na literatura. Eu fiz uma coleta de um total de 291 casos coletados na literatura, né? Inclusive, e uns 10 casos meus também. Enfim, nós temos 291 casos coletados, né? E vamos fazer uma associação entre o que eu já falei, né? Será que tem a ver? Será que bate o que eu falei com o que nós temos, né? Olha para vocês terem uma ideia. Esses dados são da ocorrência de acidentes, nesses 290 casos, durante a irrigação endodôntica, distribuídos por arcada. Então, os acidentes com irrigação são 85% no sexo feminino e 15% no sexo... Ah, não, desculpa, gente, agora eu estou falando por arcada. Desculpa. 85% na maxila e 15% na mandíbula. Então, veja, 85% dos acidentes, como a gente já mostrou, relacionando com as fenestrações, são na maxila. 15% na mandíbula. Será que isso tem a ver? E aí, olha aqui o que nós temos, segundo gênero no meu trabalho. Nós temos, enquanto nós temos nos acidentes da literatura 85% na maxila, as fenestrações que eu encontrei no meu trabalho são de 88%. Né? Então, não é possível que isso não tenha correlação. Certo? Essa é já é uma relação importante. Outra, agora sim por gênero. Né? Os acidentes, nos 290 casos que eu coletei, 91% são em sexo feminino. 91%. É muita coisa, né? Será que isso tem a ver com aquilo que a gente já encontrou? Com dados, né? Vamos achar um dado meu aqui que também pode ser. Olha aqui, por gênero, nós temos 91% de acidentes nas mulheres
E aqui o índice de fenestração no sexo feminino é de 63%. É bem maior do que o índice. De todas as fenestrações que eu encontrei, 63% são no sexo feminino. Então, a ocorrência é bem maior em sexo feminino. Então, aqui temos um fator agravante muito importante. Então, tem dois já. Arcada, que a gente já falou, e gênero. São dois fatores importantes. Por grupo dental agora. Nesses trabalhos que eu recolhi, esses são os acidentes com irrigação. Não, acidentes com irrigação não. Nesse caso, por irrigação. Sim, 290 acidentes por irrigação, de acordo com o grupo dental. E a gente vê a ocorrência, né, muito, em porcentagens, né, em caso de premolar, 32%. E aí, quando a gente coloca, junto com os dados do meu trabalho, a gente vê que há, sim, uma correlação. Veja o que eu achei de fenestração, né? E o que nós temos de acidente. Então, nós temos uma relação, sim, entre fenestração e os acidentes também por grupo dental. De novo, está aqui molar e pré no grupo de risco. Né? Outro dado que eu achei que pode ser correlacionado também, anginas de Ludwig. Nós procuramos aí na literatura casos de angina de Ludwig para tentar obter uma relação. Uma relação interessante é a por gênero, né? 76% dos casos são no sexo masculino. 76% dos pacientes internados são sexo masculino. E aqui tá, não é por grupo dental, é por sexo, não é por grupo dental, sim. Agora, e por grupo dental nesses 290, né? 99% dos casos de angina de Ludwig são relacionados o molar inferior, aos molares inferiores. Então, angina, esses casos graves que nós vemos são ligados aos molares e, numa considerável porcentagem, ligado aos homens, né, aos pacientes masculinos. Será que isso tem alguma relação, né? Então, a gente vê aqui, eu achei uma relação, se a gente for ver que a proximidade por grupo dental com a cortical óssea, ó, nos molares aqui, principalmente nos segundos, bate exatamente aqui com o índice de acidentes. Então, o que a gente pode, sugerir, né? Que as causas de angina de Ludwig são diretamente ligadas à proximidade dos ápices e às fenestrações em relação à tábua óssea lingual. Então, essa é uma relação importante também. E também em relação às fenestrações apicais. A gente vê aqui as relações de fenestração apical e a gente vê que elas são concentradas praticamente todas nas fenestrações linguais e em molares inferiores. Portanto, essa aqui é uma correção, uma retificação que eu pretendo fazer nos meus futuros trabalhos, e a gente tem que ter em mente que esses riscos que essa tabela que eu fiz de riscos, que não envolve a diferenciar entre gêneros, será que esses riscos no sexo feminino são maiores? E a gente imagina que, pelo que eu já levantei de números, né, que eu já tinha, mas eu não tinha colocado na prática, nós temos aí os riscos no sexo feminino muito maiores. Certo? Então, nós temos aí, se eu for refazer essa tabela, em região superior, nós vamos aumentar muito esse índice de risco. Porque a gente sabe que os riscos, a presença de fenestração no sexo feminino é muito grande, né? E principalmente nos molares e prés, então dá para a gente ter uma ideia. O que eu costumo falar na prática? Se a mulher, para tratar primeiro molar e os prés de mulheres, sempre muita atenção. Sempre muita atenção. Porque elas que estão na literatura, né? Mais de 90% da literatura está nesse grupo.
Bom, então, a gente falou de prevenção, tudo. Para terminar a prevenção, né? Além de tudo que a gente já falou, de fazer a anamnese, estimativa do posicionamento, as análises de risco, será que a gente pode fazer mais alguma coisa para prevenir um acidente, né, na endodontia? A maioria de irrigação, nós vamos falar uma prevenção também durante o tratamento, né, dos acidentes da irrigação. Então, depois de estimados riscos, ter feito tudo aquilo que a gente já falou, né, todos os aspectos, o que a gente pode fazer de forma local durante o tratamento? Então, fazer um bom... Eu particularmente, acho que um bom acesso cervical ajuda em muitas coisas. Segundo a literatura, um bom acesso cervical vai facilitar a saída dos líquidos de irrigação para a cervical, não deixando que eles desçam para a região apical em muita quantidade, né? Não faça um fluxo. O que mais que nós podemos fazer? Jamais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu tenho alguns acidentes de alunos com essas seringas. Então, eu coloquei aqui. Eu já escutei, né? Porque quando você usa uma seringa plástica para irrigação, se ela encostar na região apical e você não perceber, ela vai fazer uma pressão ali, né? E vai jogar para dentro. Eu tenho 2 acidentes de alunos meus, feios, muito desagradáveis, e eu sempre pergunto os detalhes, tudo, e as agulhas não, as pontas foram usadas, foram essas. Então, isso é uma ponta de aspiração, não é uma ponta de irrigação. Né? Eu considero muito perigoso. Para mim, eu jamais faria irrigação com uma ponta plástica. Nós temos uma ponta de irrigação que surgiu agora no mercado de plástico, que eu testei ela, não gostei de jeito nenhum e jamais utilizaria por esse risco. Utilizar agulha sempre com saída lateral, acho que isso hoje, nessa geração, não tem muito o que falar, né? Praticamente as boas agulhas do mercado todas são com saída lateral. Então, porque realmente a gente tem alguns trabalhos correlacionando acidentes de irrigação e o tipo de agulha, e eles conseguem fazer uma relação de acidentes com aquelas agulhas, com as agulhas tradicionais com saída de líquido na ponta. Então, claro, hoje nós temos essa opção tão fácil, então a gente saída lateral para a agulha. Nunca, nunca, nunca travar a agulha no terço apical, né? Sentiu travada, puxa um pouquinho, não vá apertar, porque a gente escuta isso também, já ouvi bastante. E tomar cuidado às alterações na anatomia dos dentes complexos. Aqui é uma questão que está na literatura, mas como eu já falei até agora, para mim, a questão do acidente não é essa, não é em relação à abertura do forame, é em relação à proximidade desse ápice às estruturas, principalmente a cortical. Então, eu não sei, eu tenho quase 30 anos de formado, não existia clorexidina antigamente, né, professor? Não existia, não existia. E eu cansei de tratar dente com ápice aberto com hipoclorito. Não é verdade? Todos mais novos, mais velhos aqui, a gente cansou de tratar e não era o que causava, nunca houve acidente, e inclusive hoje eu acabei de falar que a clorexidina também é irritante. Então essa é uma questão para mim secundária. Então essa é um guia, um pequeno guia para a gente procurar ter menos acidentes durante o tratamento endodôntico e durante a irrigação, né? Eu acho que é uma coisa importante. Outra, relacionada à obturação também, há coisas para a gente poder diminuir? Sim, em casos de risco, a técnica de obturação tem que ser pensada, a quantidade de cimento, né? Então, utilizar cimentos o cimento ele é apenas para você colocar em contato as paredes do canal, então a gente tem que ter um senso do que é aquela quantidade de cimento necessária, né? Para que não hajam, se houver um extravasamento, não seja de grande monta também, né? A tendência parece ser também utilizar cimentos biocerâmicos, parece, né? Pela melhor compatibilidade com menor neurotoxicidade. Então, essa é uma das dicas que nós temos aí durante o tratamento para prevenir. Ok? E, por último, né? E se não for possível? E se você não puder? E se você tiver uma situação que você não pode, então, fazer a patência? Que, aliás, não é uma situação tão incomum. Nós não podemos fazer patências em vários casos, que a gente não consegue a patência, né? A gente sabe aí que 9, 10%, sei lá, 15, 7% na literatura,
não há possibilidade, você não consegue fazer a patência em todos os casos, e nem por isso nós não estamos fazendo o nosso trabalho. E nem por isso as coisas dão certo, né? Inclusive, isso é o assunto de daquele trabalho que eu mostrei anteriormente. Então, se não for possível fazer a patência, fazer o preparo da região extraforaminal, o que a gente pode fazer? Né? Quais seriam os motivos, então? Existem razões, quais são as razões, né, que nós temos? E nós temos razões, contraindicações locais, na minha opinião, a única contraindicação realmente para não se fazer um procedimento foraminal é a proximidade com o canal mandibular. Esse realmente não tem discussão, né? Não pode. Em relação ao seio, pode. A única coisa é que você tem o risco de causar um processo inflamatório agudo, né? A sua decisão. É difícil isso a gente, né? Cada um tem a sua decisão, mas você tem o risco, mas não é uma contraindicação total. Agora, em relação ao canal mandibular, sim, né? Ou uma decisão preventiva mesmo. Olha aqui, né? Situações aqui que a gente não pode trabalhar além do forame, né? E condições, então a decisão clínica de fazer também levando em conta tudo que a gente já falou, as condições sistêmicas, os fatores locais, após avaliar os riscos todos em relação às estruturas, os fatores agravantes, a gente vai tomar uma decisão e, se achar necessário não realizar, nós teríamos que ter uma alternativa. Será que nós temos uma alternativa? Eu julgo que uma solução, né? Uma solução não, porque não temos solução nesse caso, mas uma alternativa seria melhor, a terapia fotodinâmica. É uma alternativa válida. Eu diria o laser de alta potência, mas o laser de alta potência já é uma situação, um recurso de tratamento que não é disponível para a maioria dos consultórios, né? Mas a terapia fotodinâmica vem se mostrando um complemento muito valioso ao tratamento endodôntico convencional, e em vários aspectos, né? Então, a utilização, o outro aspecto importante, o corante utilizado quando você trabalha com laser terapia, com terapia fotodinâmica, ele é biocompatível, diferente do hipoclorito da clorexidina. Então, se você quer fazer um trabalho, você não vai dar para sair, para fora. Se você tiver um extravasamento de azul de metileno, tirando a parte do manchamento, mas que também a gente não tem na literatura, algo assim, se lava, né? Não há uma, que eu saiba, né? Essa substância é bem tolerada, então você pode fazer com que ela pode extravasar, você vai aplicar a luz para aí, você vai ter uma ação complementar do preparo químico-mecânico. Então, vários trabalhos mostram que o laser, né? No caso, o laser de baixa potência, também, né? Com a aplicação da luz no fotossensibilizador, a terapia fotodinâmica é uma complementação da ação antimicrobiana do preparo e da irrigação, inclusive na região apical. Você pode conseguir uma melhor desinfecção apical com com a terapia fotodinâmica que você não conseguiu por você não chegar onde você queria na região do forame, se você não puder chegar. Lembrando que alguns trabalhos mostram que a ativação do fotossensibilizador, do corante com ultrassom, melhora a penetração e a eficácia. Então, você pode ativar com ultrassom, que se você tiver um extravasamento também vai ser de menor gravidade. Não vai ter gravidade, né? Então, a técnica de laser, de aplicação de terapia fotodinâmica, eu acho que é uma alternativa válida para a complementação do preparo quando você não consegue, ou não pode, ou não quer atingir a região na sua totalidade, no seu comprimento máximo. Então, resumindo a aula, né? Resumindo a nossa palestra, o que nós falamos? Nós vamos resumir da seguinte maneira. Há riscos locais e sistêmicos quando trabalhamos a região foraminal? Sim, há riscos. Mas para prevenir, nós temos que fazer um bom planejamento, para fazer um bom exame clínico, uma boa anamnese. Temos que observar os ápices com uma tomografia. E se a gente não tiver tomografia, nós vamos poder observar os ápices
se houver condições nas radiografias. Apenas se houver espaço visível, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, temos que tomar cuidado nessa observação. E se no nosso planejamento, tanto das posições, quanto dos fatores todos que a gente já falou, dos agravantes e tudo, se você achar que não é possível, a gente vai tomar decisões. Quais são as decisões? Soluções menos irritantes, tratamento mais conservador e talvez, se tiver oportunidade, uma alternativa terapêutica seria o uso do laser como auxiliar do tratamento. E assim eu termino a minha palestra. Espero que eu tenha passado o recado. Espero que ninguém desista da endodontia depois disso. E eu estou aberto agora para a nossa conversa, para as nossas perguntas, para os questionamentos. Estou à disposição aí o tempo que precisar. Tá sem áudio, professor. Aí. Obrigado. Eu não ouvi. Agora estou fingindo, né? Agora é mímica. Eu vou deixar para fazer os agradecimentos ao final, mas é importantíssima essa participação, professor Carlos, porque ela, desde o início até agora, ela expressa a importância da capacitação para que a gente possa pensar em prevenção, terapêutica, protocolos, tratamentos, né? Porque isso é fundamental, né? Nós estamos numa fase de formação, tanto você como eu, que busca fazer com que esses nossos colegas estejam preparados para qualquer circunstância e caracterização, mesmo como um especialista. Especialista não é um indivíduo que faz o curso, é um indivíduo que desenvolve essa capacidade de atender essas situações, são situações especiais. Você começou dizendo isso é o fundamental, né, da formação de cada um desses nossos alunos, né, desses nossos seguidores aí. Então, a importância da capacitação para prevenir, eventualmente, entender de que forma eu consigo contornar situações de processo inflamatório simples, com protocolos imediatos, com protocolos mediatos, com protocolos de origem sistêmica, tá? Então, algumas questões elas são vinculadas a isso. Por exemplo, se eu estou diante de um paciente que sofre um acidente de um extravasamento, seja ele com hipoclorito, seja ele com clorexidina, até porque também a clorexidina tem na sua composição, né, na sua cadeia benzênica, mais de um átomo de cloro, portanto, isso é quase inevitável que o processo alérgico ocorra por um ou por outro, né? Afinal, ela chama clorexidina. Por isso que ela chama clorexidina, né? Em algumas situações, a gente tem que entender que essas possibilidades elas existem de uma forma muito corriqueira, né? Mas a pergunta número 1 é como é que eu atuaria, por exemplo, com a característica imediata para expressar para o meu paciente essa minha capacitação, esse meu controle emocional diante de um acidente, de um extravasamento, por exemplo, de hipoclorito de sódio? O protocolo verbalizado e um protocolo de prescrição. Então, esse é o grande problema. O que acontece? Infelizmente não, é natural que isso aconteça, inclusive, com os mais jovens, né? Sim. A gente vai errando menos com o tempo, e não significa que a gente não erra. Aliás, quem não erra é professor do Facebook, porque a gente está mundo real, né? No mundo real, todos nós erramos, né? O professor erra também, todos nós erramos, mas é claro que com a inexperiência, a chance de você cometer alguns erros são maiores, né? Os acidentes são maiores. O grande problema desses acidentes é isso. Ele acontece muito com os iniciantes. E eu costumo dizer que o maior problema não é biológico, é psicológico.
O problema maior num acidente como esse é como o profissional vai lidar primeiro com ele mesmo e segundo com o paciente. Ou primeiro com o paciente, não sei, segundo com ele mesmo, mas enfim. Mas se ele não cuidar dele mesmo, ele não consegue cuidar do paciente. Eu já ouvi, já vi um caso de colega de aluno desesperar, entendeu? E aí perde tudo, né? Porque é uma situação muito desagradável, é uma situação que, a princípio, para quem não está acostumado, está começando, assusta, né? Assusta o paciente, e ainda depende de cada reação, cada paciente é um paciente, né? A princípio, a dor é grande e você percebe logo na hora o dano, né? Então, eu sempre digo, a primeira coisa é manter a calma, né? Manter a calma. Isso não é só para isso, para todo o erro que a gente comete. Pode ser a primeira vez, mas você vai falar que acontece normalmente, que é uma coisa normal. O paciente tem que entender, o paciente tem que estar olhando para o seu semblante e achar que aquilo acontece toda hora. Né? Essa pelo menos é a cara que eu costumo fazer quando eu estou assustado. Eu faço cara de que não aconteceu nada. Né? Tudo nunca, eu já vi isso várias vezes, imagina, vamos resolver aqui. Por dentro você fala, nossa, o que aconteceu? Mas você tem que manter a calma, a primeira coisa. Né? Segundo, não manter não se desesperar. Né? E a primeira coisa é irrigar onde você teve o acidente com uma substância neutra, no caso, o soro, normalmente um soro, né? A nossa técnica, por exemplo, eu uso sempre soro, então a gente tem sempre sem Esse é o detalhe importante, né? O soro fisiológico, ele não faz parte do arsenal, né? Então, é importante a gente sempre manter esse atendimento, esse protocolo de urgência já na expectativa de o que um dia vai acontecer. Isso é importante. Isso, exatamente. E o soro, você irrigar com soro, você passar, né? Irrigar onde você errou, irrigar por soro. Né? Aquele canal que você fez, soro. Né? E aí, são situações e situações. Se o paciente, o ideal aí é, óbvio, fechar, medicar, né? Fechar o dente, colocar um algodão e fechar assim, correndo e tirar o isolamento para o paciente ficar melhor. O grande problema é aí, não deixar o paciente tirar o isolamento, nada assim, porque acontece. Né? O ideal é tirar. Alguma medicação para canal sugerida? Na hora, eu acho que você pode, só para fechar mesmo, porque às vezes não dá nem tempo disso. O desespero é tão grande que você já coloca o soro, né? Pelo menos os casos que eu acompanhei, que eu escuto, eu nunca passei, mas na faculdade, sim. Na faculdade, nos cursos eu já vi, eu acompanhei, então às vezes, mas uma medicação qualquer anti-inflamatória, né? Eu sou partidário do hidróxido de cálcio, mas eu acho que aí não se aplica, por isso que não, né? Concordo. Quanto menos a gente irritar, melhor, né? E aí a gente abriu uma via, não se esquecer que essa via, se esse acidente tem uma via de contato com mucosa, então se eu colocar hidróxido de cálcio também vai virar, então é melhor o mínimo possível. Quando usa com soro fisiológico ou medicação sistêmica? A segunda seria a anestesia, né? Anestesia local. Então o paciente retira e já dá uma anestesia local, uma boa anestesia, né? Naquela região, porque já vai diminuir o desconforto do paciente automaticamente, ele já vai se sentir melhor. Certo? Aí, normalmente, o protocolo são medicação antibiótica, né? E anti-inflamatória. Anti-inflamatório, você pode deixar por eu não gosto muito de anti-inflamatório por muito tempo, né? Um anti-inflamatório básico, uma dexametasona, eu gosto muito da dexametasona. E uma medicação de amoxicilina básica mesmo, para a gente prevenir, segundo o que está na literatura. Certo? É aquele caso bem simples, será que não seria necessário? Mas os antibióticos, tem alguns casinhos que o paciente dá aquela dorzinha, não é nada demais. Então, tem que ter essa certa noção. Agora, quando tem um dano tecidual, realmente, sempre antibiótico. Né? Sempre antibiótico. Manter aquela medicação por um tempo para poder ter uma segurança. Esse é o protocolo, né? Pelo menos E o retorno desse paciente, é claro que ele vai ficar sob acompanhamento de evolução. Eu acho que se você não conseguiu medicar, 2 dias, pelo menos, né? Se ele puder voltar depois de uns 2 dias. 48 horas. Agora, se não for isso, eu acho que 1 semana é suficiente. Dá um tempinho para o paciente também, para as coisas diminuírem. Agora, o que eu tenho visto, principalmente nesses casos, é a falta de conversa com o paciente sobre o que vai acontecer depois. Porque o paciente, na hora, é uma situação desagradável. A grande maioria dos casos é simples,
Não é aqueles casos que a gente vê na internet, que a gente vê em trabalho, internet, porque daí o paciente vai procurar no Google e procura aquelas coisas muito exacerbadas, né? Mas o normal são casos não tão graves. Mas qual é o grande problema que acontece? A edema e depois o famoso roxo, né? Fica roxo. O paciente vai ter uma equimose, vai ter e vai para cima do colega, porque o colega não avisou. Esse é o grande problema. Então, o problema maior é psicológico, porque tem casos que fica muito feio. Então, você tem que preparar o paciente. Olha, aqui houve um processo, vai ter hemorragia, vai ter presença, então, daqui uns dias vai ficar roxo. Não se assuste. Né? E o paciente já preparado vai fazer o quê? Cada paciente lida de uma maneira com isso, né? Tem paciente que entende bem, tem paciente que não, tem paciente que precisa trabalhar. Você imagina, é uma situação difícil, né? É passar. Mas eu acho que o principal é tomar essa decisão terapêutica correta na hora, manter a calma e avisar o paciente, principalmente das sequelas, porque às vezes o paciente não vai ligar de ter passado uma dor, mas se ele ficar com o olho roxo, ele vai ficar puto da vida. E aí ele vai para cima de você se você não avisou. Agora, avisando, vai fazer o quê, né? Você vai manter aquilo tudo. Acho que é isso. Nós temos aqui um grupo bem heterogêneo. Já temos especialistas, há mais tempo formados, pós-graduados, né? Mas também temos iniciantes. E é aquilo que você falou, iniciantes, inexperientes e eventualmente não completamente ainda capacitados para solucionar problemas dessa natureza. E certamente esse tipo de acidente vai gerar essa ansiedade e muitas vezes ele corta um pouco a capacidade de você compreender as necessidades básicas, que foi o que você falou, né? Essas que você comentou, de acompanhamento, né? De análise da evolução, né? Do carinho, né? Do afeto, do acolhimento desse paciente, que é o que realmente produz esse afastamento. E o que eu acho, que eu sempre falo aos meus alunos é o seguinte: esse carinho, essa atenção, esse afeto não pode demonstrar fraqueza. É muito importante, porque tem pacientes e pacientes, e tem aquele paciente, se você demonstrar uma fraqueza, ele vai para cima. Então, você pode ser novo, a primeira vez você está desesperado, não deixe o paciente perceber. Você tem que manter. Nossa, eu, por exemplo, sou obrigado a andar de avião no mínimo 2 vezes por mês. Eu odeio avião. E eu estou sempre de olho nas aeromoças. A aeromoça é treinada para isso. O avião está caindo, você olha para a cara dela, está sorrindo para você, como assim, está tudo bem, né? Ela só desespera a hora que ela vê que não vai ter jeito mais. Mas ela está tensa, está todo mundo tenso no avião. E ela está com aquele sorriso olhando para a gente, assim, de frente para a gente, olhando com aquela cara. Depois, a gente tem que aprender a ter essa cara de aeromoça. De olhar, está caindo o avião, né? Está tudo certo. Por quê? Porque o paciente depende disso. E muitas reações de alguns pacientes dependem dessa confiança. E se a gente perder ou se mostrar muito preocupado, não tem que exagerar na preocupação, porque o paciente acaba perdendo a confiança na gente. Então, a gente tem que manter a calma nessa situação e demonstrar que você está no controle daquilo. Aquilo pode acontecer e você está no controle, né? Eu comentei isso ontem com o professor Wilson Soares, né? Que na pandemia nós discutíamos alguns casos clínicos, era um grupo que estava muito afastado, eu consegui reunir esse grupo, a gente foi conversando, ficamos um tempo conversando, ex-alunos, ex-especialistas, né, pós-graduantes, e uma das alunas, amiga, né, está no interior do Brasil, ela comentou comigo, né, eu perguntei a ela, como é que vocês estão fazendo muitos tratamentos, estão realizando os controles, e uma delas respondeu para mim, não, professor, eu tenho medo de fazer o controle. Né? Então, é exatamente esse lado que é importante, né? Porque quando você não tem tanta confiança, esse afastamento constitui um ato natural, né? Quando, na verdade, você olha na agenda e vê que a Dona Maria, que tem esse acidente, está marcada, você já tem aquele quadro de arrepios, né? Falando, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que ela está? Esse afastamento, ele é um fator complicador. Então, você tem que construir essa confiança com capacitação, estudando, para cada vez mais transformar esses acidentes em situações que devem ser tratadas, que vão ocorrer, que certamente devem ocorrer numa porcentagem pequena, mas que precisam ter total acompanhamento do evolutivo terapêutico.
Eu falei que eu não tive acidente, eu nunca tive acidente de irrigação, mas eu já tive complicação, que foi o seguinte, no tempo que a gente usava a Rickert, eu usava, né? Nós todos usávamos, né? Usava o Rickert, e o maior senão na época do Rickert, ele era um cimento que manchava, né? Ele era um cimento que tem problema de cor. Eu tinha meus 5 anos de formado e fiz o tratamento de canal no lateral de uma menina, uns 18 anos, né? Uma moça bonita. A gente lembra isso por causa do problema depois, né? Fizemos aquele caso bobo, pinturou e tal, que foi embora. Passou-se uma semana, vem ela com a mãe, com uma mancha do tamanho de uma ervilha na gengiva. Uma tatuagem. E eu fiz aquela cara, né, de paisagem, como se isso coisa fosse normal, mas no fundo a gente eu ficava imaginando a hora do ônibus que ela ia pegar, o ônibus passa na minha rua, se eu soltar exatamente para ver se é atropelada, para ver se dá um jeito de eu resolver. Como é que vai resolver esse caso? Você quer se livrar, né? Como é que você... Será que ela não podia bem ser atropelada, ver a hora que o ônibus vai se passar? Mas porque a gente não... Eu era 5 anos de formado, um acidente chato, né? Um colega periodontista resolveu, a gente resolve, mas na cara do paciente você tem que fazer aquela cara de paisagem, que está tudo bem, que você está sob controle e depois chora. Depois que o paciente... Pegando esse gancho, inicialmente, né, dessa tua fala anterior do hipoclorito, do acidente, você mencionou a necessidade de você controlar esse desconforto do paciente com anestesia, né? Que é a primeira coisa para, de alguma forma, acalmar, controlar um pouco a ansiedade bilateral, né? Agora, a minha pergunta a pergunta de um dos colegas quando você está no final do atendimento e esse paciente manifesta já algum desconforto, né? Do tipo, doutor, já estou sentindo um pouquinho de desconforto. Você normalmente usa esse artifício para conseguir essas próximas 2 horas, hora e meia de controle do desconforto? Sempre. Se eu percebo que o paciente... e é uma coisa que o anestésico mais potente que nós temos hoje para a nossa área hoje é a articaína, né? Ela tem aí só 1 hora e meia de tempo de ação, mas às vezes você começa a perceber que o paciente já começa, né? Aquele desconforto. Na hora de obturar, você vai e o paciente já começa aquela coisa, você fala, está passando. E quando você tira e o paciente fala, doutor, estou com uma dor, eu vou lá e já dou uma outra articaína. Porque a gente usa, você usa... eu não lembro do colega, ele é da equipe do professor Eduardo Andrade, não lembro o nome. Eu vi uma palestra da Farmaco. E ele fala, é perfeitamente lícito a gente usar um analgésico, uma anestesia como uma medicação analgésica pós-tratamento. Você vai dar, porque a gente sabe que o processo inflamatório naquela hora, depois do tratamento, é muito grande. Tem paciente que não suporta nada de dor, tem paciente que, né, e você vê que a pessoa já está reclamando, eu já falo, não, eu vou deixar a pessoa 2 horas a menos para me ligar, daqui, em vez de ligar agora, ele vai ligar mais tarde. Não, mas eu sempre faço. Se eu perceber que o paciente está desconfortável, repito no final uma técnica básica. Protocolos de controle do desconforto do paciente vinculado ao extravasamento de cimentos, seja qual cimento for. Olha, quando eu vejo um extravasamento, eu não costumo ter. Nunca, eu pelo menos nunca percebi uma relação direta entre ter um extravasamento e o paciente reclamar depois. Então, eu nunca me preocupei com isso. Nunca tive assim, um caso, e nunca, talvez a primeira vez deu certo, a segunda vez, eu nunca me preocupei em medicar depois. Eu nunca percebi um... Você entende, talvez, que a imagem visual do extravasamento pode responsabilizar o extravasamento, mas pode ter alguma outra coisa, pois né, maior responsável. Sim. Eu acredito, a dor, acho que todos, quando o senhor como eu, nós passamos a usar a patência depois, né? A fazer a patência depois. Né? A patência não era uma coisa que a gente aprendia na faculdade, não era uma coisa que a gente fazia. Você não podia tocar no coto apical, né? O coto apical. Hoje, quando a gente faz a patência, a gente toca. Talvez a grande parte das dores pós-operatórias do passado era por causa do coto apical, será? Não? Pode ser. Não é? Então... Às vezes a imagem visual ela pode chamar atenção para determinado fato, que na verdade não é, né? Você pode ter extravasado de substância química, pode ter subinstrumentado, pode ter danificado algumas regiões ali vitais,
E aí o cimento pode te dar a imagem de que é o agente causal mais importante. Mas o cimento ele é biocompatível, né? Todos os cimentos são biocompatíveis, então eles não têm essa grande capacidade. Alguns mais, menos outros mais, mas ele é biocompatível. Então nunca tive esse problema clínico, então nunca me preocupei, né? De ter com essa extravasão, lógico, extravasamento normal, né? Pequeno, que hoje nós temos com as técnicas novas, né? Tá. Tem uma questão que diz o seguinte aqui: como é que um material biocompatível pode produzir, por exemplo, um processo inflamatório vinculado ao desconforto, como, por exemplo, o extravasamento de hidroxicálcio? Exatamente esse é o que pelo que eu já li, pelo que eu sei que não é tanto, não sou químico, mas é um grande paradoxo, porque o hidróxido de cálcio é uma substância utilizada justamente por esse motivo, né? Mas ela é, sim, capaz, apesar de ser biocompatível, de em tecido mole causar, principalmente tecido mole, causar reações teciduais extremas. Só que muito raramente. Em função do pH. Então, tanto que não é um acidente, os acidentes são diferentes. Esse que eu mostrei na aula é uma necrose tecidual, que é chamada de síndrome de Nicolau, bem diferente daquele processo exacerbado que é do hipoclorito. Então, o que se fala, pelo menos nos trabalhos que eu li, né, o que se mais ou menos se conclui, o hidróxido de cálcio é utilizado como medicação, ele até pode ser extravasado, mas de preferência que ele fique dentro do canal radicular. Porque se ele, por acaso, sair, principalmente tomar contato com tecido mole, ele pode causar uma reação maior. Embora a vida inteira eu vi hidróxido de cálcio saindo pela fístula e nunca aconteceu nada. Mas está na literatura. Então, nós temos que estar cientes. Como é que você lida com angina? Ou se você lida, ou se você encaminha, ou se você se preocupa com saúde sistêmica? A questão é a seguinte, a gente não trata, claro, pré-angina já é coisa de buco há muito tempo. Então, primeira coisa que embora a gente não trata, muitos casos passam pela gente, né, professor? Porque caso exacerba, liga para o professor, manda foto. O paciente está aqui sentado na cadeira, tal, o que eu faço? Eu acho que nesses casos, se a gente não tem que perder tempo, não pode, eu acho que o principal nisso, nós colegas, nós dentistas temos um grande problema muitas vezes é querer resolver coisas que nós não temos capacitação, ou segurar ou esperar. Casos em região inferior, que envolvem segundo molar principalmente, começou a haver uma inflamação maior, né? E você não, com essa inflamação maior, você medica e você não tem resultado em 1, 2 dias, você tem que já pedir internação. Se já está nessa posição, nem perder tempo. Internação, hospital, na hora. Né? Eu acho que é o seguinte, quase ninguém morre no hospital. Então é bem melhor nessa situação, né? É bem melhor você pecar pelo excesso do que pecar pelo erro. Principalmente nas orientações que eu dou, que eu não estou vendo o paciente. Às vezes é pelo telefone. O que eu faço, professor? Rapaz, interna. Interna e lá a gente vai medicar, vamos medicar, vamos colocar o paciente sob observação. E aí a chance de ter um problema diminui. Isso acontece muito. A gente vê bastante casos. O pessoal que trabalha no hospital conhece demais. Então, eu acho o seguinte, quando o paciente tem um processo infeccioso, principalmente segundo molar, que eu acho que eu posso controlar com a medicação normalmente esses pacientes têm trismo, né? Então, se eu vejo que eu posso controlar com a medicação, 2 dias eu dou de observação, sempre em contato com ele, tudo bem. Se não está dando resultado, ou se eu percebo que essa inflamação já está passando de um nível que eu posso controlar, que eu julgo que eu já mando para o hospital, já tenho os meus bucos né? Todo endodontista tem que ter um buco de estimação, né? Para poder nos salvar nas horas de aperto. E aí vai, e eu, como tem muito aluno, eu sempre mando, eu sempre falo, esse tipo de caso de estomatologia, não tem que ficar se metendo, não tem que ficar. Eu como radiologista, acompanho muito isso, né? Às vezes o dentista ligava para mim, professor, o que eu faço? Para quem, você acha que eu devo? Para, você sabe disso? Não. Professor Haroldo Arido Soares, está aqui o telefone. Vai lá. Marca o paciente, vai lá e você se livra do problema. Então, são coisas que a gente não nos cabe, embora de origem endodôntica, a grande maioria, mas nós não temos capacitação para lidar com isso e muitas vezes tenta-se
segurar, eu vou resolver, e a gente não tem, não é a nossa área. Quando a infecção se tornou extraradicular, quando a gente tem uma exacerbação dos processos desses, nós temos que baixar abaixar a cabeça, mandar para o nosso colega vulco, deixa ele se virar, depois, estabilizado o quadro, nós vamos atuar ou não, se for um caso de endodontia, né? Essa é uma pergunta minha. Já que você tem essa proximidade completa com a radiologia, como é que é a tua relação com situações endodônticas que envolvem os médicos otorrinos? Muito Porque, difícil. eventualmente, você tem algum embate durante a vida É. profissional. No teu caso, isso é mais especial porque você tem ali todo o conhecimento da área radiológica e da área endodôntica. Olha, pra você ter uma ideia, eu sou palestrante da Morita, né? Com o Álvaro lá, o Álvaro Monteiro. A Scientific, né? Isso, eu sou então eu vou no congresso agora, eu vou palestrar para eles, então eu faço sempre palestra para eles. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava lá com o dono, que eu não me lembro o nome, sentamos lá, falou, sabe o que você tem que fazer? Você tem que abrir essa nossa área para otorrinos. Um curso para capacitar o otorrino para sinusites odontológicas, para relacionar, como observar uma tomografia. E ele pediu para a equipe dele tentar fazer. Não conseguiu. Conseguiu contato, ninguém quer saber. Era assim, muito raro. O quê? Fazer curso com dentista? Mas tá louco. Era tipo isso. Sabe? Eu já encontrei alguns colegas altamente abertos que entendiam isso, mas a grande maioria dos otorrinos não entende a relação apical, odontológica, né, com seios e vias superiores. Não entende. É muito difícil eles, por exemplo, compreender que um processo endodôntico, odontológico, vai afetar de alguma maneira o seio maxilar. E aí nós vemos muito isso de pacientes que são tratados a vida inteira. Inclusive, eu tenho um trabalho publicado na revista da PCD, com 3 casos, que a gente, né, os 3 a mesma história. Passaram por tratamento com o otorrino a vida toda, sem resolução, e o problema era endodôntico. Então, é muito difícil, como radiologista, principalmente, a gente conversar com o otorrino. Eles não têm ideia, por exemplo, que a panorâmica é o melhor exame inicial para observar seio maxilar. Né? Não dá, é muito difícil mesmo, com a gente ter uma relação e numa área que é tão unida, né? Que a gente poderia conversar muito mais. E usam outro tipo de qualidade de exame, né? Não é uma qualidade que servirá para identificar as doenças. Olha, eu pego tomografia de cabeça e pescoço, de médico e de otorrino, e eu que sou radiologista quase que não entendo nada. Então, é difícil, né? O que eles fazem? Eles não olham, eles olham no laudo. Né? E vão no laudo. Mas poderia se aproveitar, eles poderiam ter muito mais qualidade se usasse, por exemplo, a tomografia Conibin que a gente usa. Mas eles usam ainda a espiral, que é muito boa, mas é que o nosso nível de detalhe é muito menor, né? Os detalhes são menores, então a otorrino também se beneficiaria da Conibin. Há pouco tempo atrás, eu até comentei, né? Eu, na segunda-feira, estava conversando com o Manezão, com o Manuel Eduardo Machado, e a gente até comentou a respeito de tecnologia, conversou um pouco a respeito de tecnologia. Existem ainda alguns colegas nossos que são avessos a essas informações, né? Acham que a endodontia tem que ser a endodontia do século passado, porque ela tem resultados e tal. Você tem uma prática clínica já de algum tempo, né? Você mesmo manifestou aqui a informação de que usavam cimento, deixou de usar esse cimento. Isso me parece uma coisa lógica, né? Até porque se a gente não tiver essa abertura no coração, vai continuar fazendo a mesma coisa a vida inteira, achando que não existem situações que podem melhorar os resultados, né? A minha pergunta para você é a seguinte: nesse histórico de tecnologias, né, o que mudou na tua vida assim com a prática clínica? Tudo, completamente. Porque nós somos, né, testemunhas. Nós podemos avaliar as coisas, né? Por exemplo, quando se fala de dor pós-operatória com a patência. Eu passei por um monte de paciente, passei do dia seguinte eu passei a fazer outra coisa, eu passei a ver tudo. E então eu fiz muito canal na mão, porque quando eu me formei, existia já o rotatório, mas custava uma fortuna. Eu não tinha dinheiro para comprar. Então, durante um bom tempo eu fiz na mão, né? Não tinha rotatório.
Então, a rotina hoje na endodontia clínica, com o que a gente tem, mudou completamente. Mudou completamente. E o engraçado é que as pessoas, às vezes, pensam que elas vão vão usar determinada tecnologia para ganhar tempo. A gente não ganhou tempo, a gente ganhou tempo em algumas coisas e perdeu em outras. Então, o que aconteceu na minha rotina? Você se aplica mais, né? Na verdade, não é nem perder, você se aplica mais, né? Por exemplo, que é o caso da microscopia. Exatamente. O que acontece hoje? Eu trabalho muito mais feliz, eu gosto mais da clínica hoje do que eu gostava antigamente, muito mais até, eu vou dizer, muito mais, porque o sofrimento é bem menor, mas em tempo, eu acho que eu gasto mais hoje do que eu gastava antes. Porque os protocolos de irrigação demoram mais. Nós não tínhamos, né, nada disso. Hoje, você vai aplicar laser, olha o tempo que você gasta, né? Eu sempre falo para meus alunos, e outra coisa também, se você comprou um motor e acha que aquilo vai resolver o seu problema, e que aquilo vai te deixar mais rápido, hipoclorito é o mesmo há de 100 anos atrás, e a bactéria é de bilhões. Então, os problemas continuam iguais, e a solução é hipoclorito. Então, nós temos que ter paciência. Não ficou mais rápido, mas ficou muito mais preciso, muito mais prazeroso, né? Você trabalhar com imagem no consultório, uma cartelona, vendo o que você está fazendo, vendo a radiografia, o paciente ele entende mais, valoriza mais. Eu acho que hoje o paciente valoriza mais o nosso trabalho do que antigamente, porque ali você sentava com aquilo lá, hoje o paciente percebe, né? Eu tenho uma coisa comigo também, que normalmente eu falo o que eu estou fazendo, peço para a secretária com o nome, né? Acho que isso eu sempre falo, marketing honesto não tem problema nenhum, você pode falar, né? Você não pode contar mentira, né? Mas fulana, pega o laser, fulano, pega não sei o quê, né, Camila? Pega o laser, pega o coisa, e aí o paciente está aqui, ó, percebendo, e isso é prazeroso, cada vez se compra uma coisa nova, muitas coisas ficam pelo caminho, a gente vai absorvendo outras, né? Quantas coisas também que não foram para frente. Mas eu acho que hoje a endodontia é muito mais prazerosa, embora demore mais. A gente tem que ter mais paciência até. Mas os resultados compensam. Eu acho extremamente importante essa colocação, né? Que eu comecei dizendo isso, né? De você ter a capacitação para o emprego dessa tecnologia é fundamental. Não adianta você comprar na loja e achar que o curso da empresa vai resolver os seus problemas, né? Você tem que otimizar o equipamento com a capacitação. É como um celular, como um iPhone, qualquer outro. Não é só para fazer ligação. Ele vai servir como sendo uma ferramenta até para nós de trabalho, né? Para nós de trabalho, não há dúvida. Você tem um no consultório, você liga o paciente, eventualmente até faz as suas receitas. Bom, enfim, essa capacitação ela é fundamental, em primeiro lugar. Porém, né, para quem conhece muito bem o lado do marketing, vai perceber que o paciente que sabe, né, o colega que sabe, né, o seu indicador que sabe que você tem tecnologia, ele acha que você vai fazer melhor do que ele. Então, muitas vezes a gente encaminha, vou mandar o paciente para o professor Carlos, porque ele tem lá o microscópio. Né? O microscópio remove um instrumento fraturado. Isso, né? todo dia. Todo dia. A lima está lá no apical. E o paciente, quando sabe que o dentista tem tecnologia, ele tem certeza que o dentista vai fazer melhor do que aquele que não tem tecnologia. Quer dizer, esse é um lado marketing, mas, enfim, é pura realidade. Eu chamo de show do microscópio. O show do microscópio. Assim, o senhor conhece a história. Estou ligando aqui porque o dentista falou que o senhor vai encontrar um canal por causa do microscópio. Eu uso o microscópio, mas para mim achar o canal é com a mão, o dedo e o cérebro. Você vai, né? O conhecimento, a gente vai pegando mão, né? Aí eu sento o paciente, isolo, faço todo o procedimento, faço cirurgia de cego, pego uma liminha e vou. Daqui a pouco achei o canal. Aí eu, Camila, traz o microscópio. Aí eu já me puxo o microscópio. Então vamos ver o microscópio. Dou aquela... E já tiro de novo e uso quando for usar. Mas quase nunca a indicação, por causa do microscópio, eu resolvo com o microscópio. Não é o microscópio que vai me fazer resolver. Só que eu tenho que dar o show do microscópio, porque o paciente pagou o show do microscópio. E, principalmente, se eu resolver sem, ela vai falar, mas e aquele dentista que não... Por que ele não resolveu se ele também não usou? Então, é sempre uma comparação, né? É muito complicado. E essa história é todo dia. Todo dia uma história dessa. Que quer achar por causa do microscópio, resolver o microscópio. Pessoal, mais alguma questão? Alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer aí ao vivo e a cores?
Acho ótimo. Tá bem, eu acho que a gente caminhou bem. A grande questão de todo mundo sempre muito vinculado ao protocolo, né? Como é que eu vou atender? Você disse isso muito bem, né? Eu preciso entender como eu posso prevenir, né? Mas, eventualmente, como eu posso tratar bem, né? Qualquer uma dessas... Professor, Oi, Opa, apareceu alguém. oi, posso fazer uma pergunta? pode. Quem é? É a Cássia. Oi, diga, Cássia. Eu queria saber a diferença da sinusite de origem odontológica para não odontológica, por que e como difere o tratamento. Por que ele não resolve, né, pelo fato dela ser de origem odontológica. Boa. Ah, tá. Não resolve porque é o seguinte, tudo na medicina, a odontologia é a medicina, tudo na odontologia e na medicina, você só pode, eu sempre falo, você só pode tratar uma doença que você conhece o nome, certo? Qual é a doença? Você não trata, eu sempre falo, você não pode tratar uma coisa que você não conhece o nome. Se você não sabe dar nome para a doença, não trate. É a primeira coisa, né? Eu tô falando isso porque outro dia tive um problema, uma colega estava usando laser em cima de um tumor, né? Você não quiser, não pode, não é o tratamento, é o diagnóstico. Então, se você não sabe o nome de uma doença, você não trate. Portanto, olha o nome que eu estou dando aqui, sinusite de origem odontológica, né? O que é? É um processo inflamatório do seio maxilar, ou seja, o seio está inflamado, o paciente está incomodado. O que está causando esse processo? Se você não fez um bom diagnóstico, você não vai tratar. O que faz o otorrino? Não fez o diagnóstico. Porque se ele diagnostica apenas como sinusite, isso é sinusite. Enche o paciente de antibiótico, que é o que normalmente acontece. Melhora durante alguns meses. E aquilo vai, porque o processo diminui, né, ele vai ser, diminui, só que a tendência é que ele volte, e muitas vezes volte pior. Porque essa é a origem, é a característica que quando você toma antibiótico, a resistência, né, vai aumentando. Então, por que o otorrinolaringologista não tratou direito? Porque ele não diagnosticou. Aí eu pergunto, o otorrino é especialista em seio, nariz, pescoço, né? Como é que eles não têm informação sobre isso? Isso é o básico do trabalho deles, mas eles não têm. Então, faz o quê? Pede uma radiografia, normalmente uma radiografia que é a de seio maxilar, que é a de seio maxilar, observa ali se tem coleção purulenta, se tem uma inflamação, se tem uma imagem velada, se tiver, enche o paciente de antibiótico. Não fez O tratamento não é medicamentoso, da de origem Não, de jeito odontológica? nenhum. Olha o nome que eu dei para ela. Sinusite de origem odontológica. O que acontece? O médico trata os sintomas somente. Se ela tem origem odontológica, qual é a origem? É uma infecção dentária, que está causando um processo inflamatório que se espalha na região do seio. Então, se ela é de origem odontológica, agora sim nós temos um diagnóstico. Tem que tratar a causa. E agora nós vamos tratar a causa. Dente 25, 26. Vamos tratar, remover a infecção do dente 26. Se nós acertamos, entendeu? Se nós acertamos no diagnóstico, o que nós esperamos? Que aquele processo inflamatório do seio vai sumir, porque nós removemos, né, a infecção, nós tratamos a infecção que estava causando aquilo, né? E a outra sinusite não, com uma outra causa qualquer. A sinusite tem múltiplas causas e, infelizmente, a maioria dos otorrinos tratam sinusite sempre da mesma maneira com antibiótico. Ok, obrigada. Respondido? Sim, obrigada. Imagina, eu tenho uma última questão aqui, que é uma questão que me remete aos primórdios da Universidade de São Paulo, o professor Zé Gustavo de Paiva, o professor Antoniazzi, o professor Bombana, que você citou, né? E certamente quando eles nos ouvem, né, com essas modificações todas, devem estar se sacudindo, levando mesmo, o que esses meninos estão fazendo aí, né? Eu imagino o Bebeto em cima de mim, o menino está tirando ponta apical. Com aquele dedinho dele assim. Eu costumo dizer sempre, né, que na odontologia, especialmente na endodontia, né, acho que a coisa mais permanente é a mudança. Você falou aí do alargamento apical, da clorexidina. Me lembro o Chico Souza Filho, foi meu contemporâneo da faculdade, né, que trabalhou muito bem com isso.
E tem uma das nossas alunas aqui, né, amiga, fazendo uma questão a respeito de trabalhar no forame. Ela diz o seguinte, né, ainda me assusta um pouco em trabalhar nesta situação anatômica, né? Porque quando você fala em patência, ela define o respeito, né? Quando você fala em esvaziamento foraminal ou da região dos forames apicais, ela mostra um respeito. Agora, a instrumentação ou o alargamento, ela é um pouco mais agressiva, ela tem outras características. Explica um pouquinho mais essa tua posição. Você entende, por exemplo, que o esvaziamento do forame, né, a abertura das portas e janelas para que as substâncias químicas atuem, a medicação intracanal chegue com mais facilidade, a terapia fotodinâmica possa funcionar, ela pode funcionar melhor do que um alargamento e uma alteração anatômica por instrumentação dessa região? Olha, eu não sei se a mudança no tratamento vai ser diferente. Eu, quando comecei a falar desse assunto, eu resolvi não me fazer muito julgamento se bem que na ciência não tem julgamento, tem observar, né, a literatura. Mas eu meio que atuo como padre aqui. Eu escuto no confessionário, eu falo do alargamento foraminal para quem faz, para que tome os cuidados. Mas eu não... Aí você já explicou, você não faz. Então eu posso vir fazer? Posso, não é questão disso, mas você tem que subir. Eu não quero fazer, como eu faço uma palestra muito sobre isso, eu não gosto de fazer julgamento de valor sobre um ou outro, mas o problema que me chamou a atenção é que no Brasil tem muita gente fazendo. E ninguém levanta nenhum senão. É só fazer. E hoje eu passei a manhã toda falando dos senões, né? Desses procedimentos. E aí, quando você abre um forame aí que a gente escuta 40, 50, né? Eu acho que isso tem muitas implicações que têm estudadas. Então, eu não faço muito do que eu faço ou sobre uma ou outra. Qual é mais eficiente? Né? Mas sim, se você quer fazer, mas então tome cuidado. Né? Quer beber? Não dirija. Eu não vou fazer... Acho que você explicou bem, né? Porque a gente está diante de uma tendência, e essa tendência ela merece um pouco mais de casuística. Não é porque todo mundo está dizendo que eu vou realizar, né? A única experiência maior, as experiências maiores com alargamento que eu tenho, por exemplo, é dente com lesão grande. Aí eu já fiz, para poder fazer a penetração de substância, de corante, principalmente do laser, dentro da lesão, para tentar fazer terapia fotodinâmica dentro da lesão. Sim. Mas aí, no dia a dia, eu acho que... Mas aí que eu não gosto nem de falar sobre isso, para eu não colocar a minha opinião sobre um procedimento que eu estou tentando falar por outro lado. Sim, né? sim. Não, entendi perfeitamente a conduta, a tua linha de raciocínio ficou muito clara. A gente vai continuar em contato, certamente nós teremos aí nas discussões algumas dúvidas e a gente vai voltar. É um prazer. Eu sei que você tem aí esse número imenso de cursos e de atuação e vou te felicitar e te desejar um excelente ano de 2023. Agradecer essa baita generosidade de você estar aqui com a gente, compartilhando esses conhecimentos, expondo aqui essa alta produtividade. Você colocou aqui alguns trabalhos, né, extremamente importantes e ainda mais trabalhando lá com o Amjad, né, que foi meu amigão. Um pupilo nosso lá, né? Eu poderia dizer que ninguém é perfeito, né, cara? Meu também. Não, ele é gente muito boa, né? Te dá os parabéns por isso, tá? O teu material ele expressa essa qualidade bem interessante, né? É bastante importante a gente ver que não só você ensina, mas você vai buscar condições para poder comprovar por que isso deve ser mais ensinado ou mais discutido, tá? E o conhecimento é isso mesmo, né? A gente tem que ter senso crítico, tem que ter disciplina, tem que trocar experiências, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E trocar experiências com todas essas pessoas que estão aqui, em vários dos seus níveis, né? Inclusive entendendo que, às vezes, qualquer dúvida que fique quanto a determinados procedimentos, elas precisam ser mais discutidas e mais
trocadas as experiências cada vez mais, né, para permitir que no diálogo a gente consiga, né, ir melhorando e ajustando esses... E errando menos. Tá bom, então, professor. Eu quero Agradeço muito. A oportunidade. Todos estou nas redes sociais aí, me acham fácil, né? Se precisar, me chama no WhatsApp, porque todas as minhas redes sociais têm um link lá para o WhatsApp. Pode me mandar um WhatsApp, que eu gosto. A gente sempre aprende e ganha muito com essa troca. Às vezes algumas pessoas, mas você não se incomoda, né? Porque o dia inteiro eu fico com o meu celular recebendo coisa. Não me incomodo e eu não sou tão bonzinho assim. Eu ganho muito com isso, porque com isso eu tenho bastante caso, eu aprendo bastante, eu reúno casos, a gente ganha também. Então, por favor, não é incômodo, não. A gente gosta. Te agradeço de coração. Obrigado mesmo. Imagina, professor. E muito obrigado por saber que a gente tem essa proximidade, né? Você de Bragança aí de... Isso, né? Inclusive está convidado. Já falamos, vamos conversar mais tarde. Vamos lá, vamos lá. E vamos tocar juntos. Isso mesmo. Outra coisa também, isso mesmo. Tá bom, professor? Tá bom? Tá bom, obrigado a todos. Até logo. Obrigado, gente. Pessoal, vamos nos encontrar às 14 horas, um pouco antes, né? 15 para as 2, 15 para as 1h45, 1h30, já abro aqui a sala, tá bom? Obrigado por todos estarem aqui e a gente se fala, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Muito. Tá bom? Obrigada, professor. Fica com dor nas costas, com um pouquinho de dor no bumbum, né? Mas, enfim, estamos aqui para isso, né? Para adquirir conhecimento. Beijo grande, a gente se encontra daqui a pouco, então. Até já. Até mais, tchau.